Na sexta-feira, quem esteve aqui no culto? Na sexta-feira, o pastor Deus pregou a respeito de um texto que era dos nossos secos. E eu comecei a pensar naquele momento, Deus me revelando algumas coisas com relação aos ossos. Qual de fato é a função do osso no corpo de Cristo? Que Deus, naquele momento profético lá, foi lançada a palavra e aqueles ossos foram ajuntando-se, tomando juntas, voltando a terem ligamentos. Mas qual que era a função dos ossos? E nessa noite eu queria ler um texto com vocês a respeito da vida de Jó. Jó, a palavra diz que ele era um homem íntegro, honesto e temente a Deus. Então, Jó era um homem que tinha de fato conhecimento daquilo que era Deus na sua vida. E o diabo, imaginando que tudo que ele vivia era por causa daquilo que Deus tinha entregue em suas mãos. Naquela época ele ainda tinha acesso a Deus. O diabo, ele chegou a Deus e falou para ele ou melhor, Deus falou para ele, quando ele vinha de rodear a terra, perguntou para ele se ele tinha visto a vida de Jó, um homem íntegro, honesto e temente a Deus. E o diabo, naquele momento, ele vira para Deus e fala assim: não, ele é isso realmente, mas precisa dar tudo para ele. Deixa eu tocar na sua carne e nos seus ossos, que nós vamos ver o que vai acontecer. Então eu queria ler esse texto. Se você está na sua Bíblia, você abre lá em Jó, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? Jó, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora me instigaste contra ele para o consumir sem motivo. Respondeu Satanás ao Senhor: pede por pede, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a tua mão e toca nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará contra a tua face. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Amém? Satanás acreditava que ele conseguiria destruir a integridade, a temência que Jó tinha no Senhor. E nesse texto aqui ele fala, quando ele vai pedir para o Senhor para poder tocar na vida de Jó, ele fala de duas coisas: da carne e dos ossos. Antes de concluir o que eu quero falar a respeito desse texto, eu queria lembrar vocês qual é a função do osso do corpo natural. Quando a gente pega o esqueleto humano, ele tem uma função, a principal é de sustentar, porque senão todo mundo ia cair igual uma Maria Mole. E outras funções é proteger os órgãos
vitais do ser humano. E eu comecei a perguntar para Deus, mas então o que é? Nós sabemos que a carne é aquilo que na maioria das vezes dói, que machuca, que fica com hematomas. Mas e o osso? O que representa o osso nas nossas vidas? E Deus começou a falar comigo que o osso é aquilo que protege os nossos órgãos vitais. Uma criança não cresce se os seus ossos não crescerem. O fato de um osso parar de crescer vai delimitar o tamanho do seu membro. Se o osso da sua perna deixar de crescer, sua perna vai ficar pequena. Aí eu falei para Deus, então me explica, o que é osso? O que significa isso para nós, no espiritual? E Deus começou a me revelar que o osso é o próprio Espírito Santo de Deus, que nos protege de todo dano inflamado maligno. Quando a gente fala de proteção, a Bíblia fala lá em Efésios 5, Efésios 6. Efésios 6, falando ali da armadura de Deus. E ela começa a falar de alguns quesitos que nos protegem contra as investidas do maligno. E a única coisa que consegue nos blindar da investida do maligno é o próprio Espírito Santo. Quando o diabo pede a permissão para Deus para tocar na carne e nos ossos de Jó, Satanás pensava que ferindo a carne ele alcançaria os ossos. E quebrando seus ossos ele conseguiria, mesmo Deus não permitindo que ele tocasse na vida de Jó, que ele conseguiria afetar o seu coração, a sua mente, os seus pulmões. Na nossa vida, diferente de Jó, muitas vezes nós somos afetados, nós deixamos que seja afetado os nossos órgãos vitais, porque nós não estamos protegidos pelo Espírito Santo de Deus, que é o osso, que é o esqueleto que nos protege e nos dá sustentação. Quando a gente começa na presença de Deus, quando criança, o nosso osso ele ainda é bem pequeno. Para que esse osso venha a se desenvolver e para que a gente possa ficar mais resistente, é necessário que nós comecemos um processo de alimentação. Quando já vira a cabecinha da criança, o crânio da criança, ela tem uma fresta. Como é que chama? Uma fenda. Ela tem uma fenda. Ou seja, quando nós somos crianças, talvez a nossa mente ela ainda está um pouco desprotegida. Aí eu fiquei me perguntando assim, Deus, tudo bem, nós entendemos que os ossos está totalmente relacionado ao nosso crescimento espiritual, a nossa proteção contra os dados inflamados do maligno. Mas como eu me proteger? Como eu ter esse crescimento espiritual? Aí eu fui buscar na palavra de Deus e tem 2 textos que falam a respeito desse crescimento espiritual. Para que nós possamos ser protegidos, nós precisamos ter um crescimento espiritual. Tem muitas pessoas que estão na igreja há muitos e muitos anos, mas a sua vida continua a mesma. São pessoas velhas, mas que não desenvolvem os seus ossos. Você sabe o que é prejudicial para aquele que não desenvolve os seus ossos? Facilmente
ele pode ser afetado pelos danos. Lá em 1 Pedro 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Lá diz assim: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Nesse texto nós começamos a entender a única forma de fazer com que os ossos, com aquilo que nos traz proteção, comecem a se desenvolver. Interessante é que quando a gente é criança, a gente come para quê? Para crescer, né? E depois que nós somos velhos? Nós somos velhos, não, né? Adultos. Para que nós comemos? Para nos a maior dificuldade de conseguir se manter firme, mesmo com o diabo tentando contra a nossa carne, é porque nós não começamos o nosso crescimento de maneira correta. De 1 a 6 meses, o que você dá para o seu filho? Leite. Leite da onde? Da lata. Alguns têm que dar da latinha, porque tem algumas crianças que têm intolerância, não sei como é que fala, ao leite materno. Mas o natural é que a criança se alimente do leite materno. E sabe o que nós temos visto como pastores, como homens e mulheres de Deus? Que tem um monte de criança querendo se alimentar de alimento sólido. E você sabe o que acontece com essas crianças? Elas deixam de crescer. Como alcançar o crescimento espiritual? É ler a Bíblia? É, né? É orar? É jejuar? É amar? É servir? No começo da nossa trajetória, a gente se alimenta do leite, ou seja, nós já falamos a respeito desse texto aqui, a respeito desse assunto aqui na igreja, que quando a gente se alimenta da mãe, a gente está se alimentando de quem? No espiritual. Da igreja de Deus. E o que a gente vê é que tem muitas crianças querendo se alimentar sem receber direto da mãe. Aí sabe o que acontece? Ele engasga. Isso pode levar à morte. E a mãe, para dar leite, ela tem que estar forte. Eu estou vendo a parte que nós estamos programando para ser pais em 2016, né? Fazendo ano que vem, para nascer em 2016. E ela está falando: eu preciso procurar um médico, eu preciso começar a tomar as vitaminas certas, para que meu filho cresça forte, para que o meu leite possa alimentar ele de maneira correta. Então vamos levar por 2 pontos. A igreja, ela precisa se preparar para alimentar as crianças. Porque senão nós vamos estar num lugar onde há muitos adultos sem crescimento. Há muitos adultos que ficaram baixinhos, meu Deus. Começar aí não, né?
Ah, que pena. Há muitos adultos que ficaram menorzinhos. Aí sabe o que eles vão servir? A ser zoado pelos outros. Você tem que respeitar. Tem que respeitar os cabelos brancos. É isso aí. Então, o que a gente vê é que tem muito adulto com corpo de criança. Por dois motivos. Porque tentou se alimentar com coisas que ainda não estavam preparadas, ou porque a igreja deixou de o alimentar. A alimentação correta quando criança é receber o alimento da igreja. E você sabe o que Deus fala? Jesus disse que para nós entrarmos no reino dos céus, nós temos que nos tornar como? Então sabe quando você vai deixar de alimentar da igreja? Nunca. Porque você precisa ser como criança para você alcançar os céus. Só que quando a gente atinge a idade adulta, a gente começa também a se alimentar de algo sólido. Aí lá em Hebreus, se você trouxe a sua Bíblia, quiser abrir. Hebreus 5. Capítulo 12, 13 e 14. Versículo 12, 13 e 14. Com efeito, devemos já ser mestres por causa do tempo decorrido. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto para ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Pátio, empresta a sua Bíblia. Quando eu preparei essa palavra, eu preparei a Bíblia dela. Então, o texto fala exatamente fala de forma mais clara. Eu vou ler aqui de novo. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Qual que é a maior dificuldade do adulto cristão? Daqueles que atingem a maioridade, mas continuam pequenos. Nesse texto aqui eu acho muito interessante que no último versículo ele fala que o alimento sólido é para os adultos, aí ele abre um parênteses, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Sabe o que garante que você de fato se tornou um adulto? Quando o seu alimento serviu para ser exercitado. Nós temos experiências de grandes homens de Deus que
se encontraram em momentos que achavam que eram adultos. Eu imagino, pensando aqui pela a ocasião que fez com que Satanás fosse lançado à terra, eu imagino que ele tenha se imaginado adulto. E para entrar no reino dos céus, ele tem que ser criança. Nós temos que entender que o adulto não é aquele que se alimenta de alimento sólido, mas é aquele que se alimentou de alimento líquido e sólido e exercitou aquilo que recebeu. Jó era um homem adulto espiritualmente, porque ele exercitava aquilo que ele tinha aprendido de Deus. E quando Jó começa a receber sobre a sua carne, a palavra de Deus fala de chagas. Se você continuar lendo o texto, a Bíblia fala que ele se coçava com cacos de pelo. E além disso, Jó perdeu tudo o que ele tinha. Ele era um homem rico, ele perdeu todas as suas propriedades, perdeu toda a sua família, sobrou só a mulher dele, para pedir que ele amaldiçoasse o Deus dele e morresse. Mas Jó era um homem crescido espiritualmente. O homem crescido espiritualmente, ele recebe, da mesma forma que a criança recebe uma pancada na sua carne e dói, da mesma forma que dói na criança. Mas esse dardo, essa faca que tenta entrar, ela se encontra depois de transpor a carne com o osso rígido e forte, que impede com que esse dardo atinja os órgãos vitais. Quando a gente fala de órgãos vitais, alguém me lembra de Belo, mas para mim os principais é o cérebro, o coração e os pulmões. Quando o diabo começa a atingir a sua cabeça e o seu crânio não está protegido, o seu crânio não cresceu o tanto necessário, ele consegue atingir o seu cérebro, e por intermédio do seu cérebro ele atinge o coração e o corpo para. Quando ele atinge o seu coração, da mesma forma o seu corpo vai parar. E quando ele atinge o principal, que é a respiração, que é o Espírito, a Bíblia fala lá em Gênesis que o Senhor soprou sobre nós o Espírito de vida. Então, o que corre, o que passa pelos seus pulmões é o próprio Espírito Santo de Deus. Se nós não estivermos fortificados com o crescimento adulto dos nossos tecidos ósseos, nós não vamos conseguir resistir aos dardos do mal. Mas aquele que entende que a sua proteção é o Espírito Santo de Deus, e busca Ele de dia e de noite, e exercita o que aprendeu, esse recebe a proteção. Amém? Quantos aqui são adultos, que têm seus ossos já formados, tudo grande, do tamanho que não vai, talvez não cresça mais? Todo mundo, né? A maioria das crianças saíram para a salinha. Tem uma ocasião que faz com que os seus ossos quebrem. Quando a pancada é forte demais. Vocês já viram algum jogo de futebol que o rapaz vai dar uma pesada no outro e quebra a canela? Aquilo ali foi que a pancada foi forte demais. E o que nós fazemos quando parte dos nossos ossos estão quebrados? Sem gesso. Para quê? Para que ele esteja primeiro imobilizado e depois protegido.
esse texto de hoje eu quero que você leve por duas vertentes. A primeira é para você e a segunda é para o seu irmão. Então, uma parte do corpo de Cristo, do corpo de Deus, algum osso do corpo de Cristo está quebrado, o que o resto do corpo vai fazer? Vai interessar e proteger. O membro quebrado, ele não é feito para ser exposto, mas ele é feito, ou melhor, ele está no momento de ser protegido. E como parte desse corpo, a sua função é com que ninguém encoste nesse lugar que está doendo. O que a gente vê na igreja e na nossa própria vida, em muitos momentos, é muito difícil a gente aplicar aquilo que a gente aprende na igreja, aquilo que a gente aprende buscando a palavra nas nossas próprias vidas. Então, em alguns momentos a gente vê, quando a gente menos espera, nós estamos sendo vetor de machucar mais o corpo de Cristo. Quando na realidade a nossa função é proteger o corpo de Cristo. Se os ossos são o Espírito Santo de Deus, a gente, buscando a palavra, a gente vê que tem um fruto lá, que tem várias particularidades que nos ensinam a como agir no nosso dia a dia. Então, se você de fato entende que a proteção pelo Espírito Santo de Deus, comece a viver esse fruto na sua vida. Antes de Jesus vir ao mundo, Deus ensinou tudo que Ele ensinou depois para os homens. Mas Jesus entendeu que os homens tinham uma grande dificuldade de entender que o que Ele ensinou era para cada um deles. Então Ele falou assim: então eu vou enviar um que aplique tudo que eu ensinei na sua própria vida. E Ele enviou Jesus. E Jesus, assim como eu e como você, teve um crescimento natural e até mesmo na sua trajetória espiritual. Porque Jesus colocou ele, Deus colocou Jesus numa família. E nessa família ele teve que crescer. E eu imagino que José e Maria ensinaram ele o caminho que ele devia andar, mesmo ele já sabendo. Mas como ele era criança, eles tentaram ensinar. E Jesus teve esse crescimento, para que quando adulto, ele mostrasse que a única forma de aplicar os ensinamentos da palavra de Deus, da única forma de mostrar que eu já estou maduro o suficiente, é aplicando a palavra na minha própria vida. E quando Jesus provou para o mundo que estava maduro, aí ele foi, o que ele fez? Morreu por mim e por você. Para que tem servido o seu crescimento espiritual? Para que serve o crescimento natural? Você nasce pequeno, cresce, se desenvolve, depois o que acontece? Naturalmente você morre. Espiritualmente, o Senhor te diz que é necessário que você morra, que você de fato possa ter uma vida eterna. Então, quando você for maduro o suficiente para se dizer adulto, para se dizer crescido espiritualmente, é o momento de você morrer em favor de outros. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim: irmão,
Ser grande espiritualmente não é ter ausência de dor na carne, mas é não permitir que os órgãos vitais sejam afetados, por mais que doa. Amém? Quando alguém belisca a nossa carne, dói, não dói? Dói, não dói? Agora, vocês já ouviram falar da dor de um infarto? É grande. E o pior não é nem a dor, é o que pode vir depois, que é a morte. O Senhor hoje te convida a de fato ter um verdadeiro crescimento espiritual. Porque assim como foi falado aqui aos Hebreus, os homens achavam que eles estavam crescidos, todo mundo era adulto. Mas ele falou que era necessário que todos começassem a se alimentar de leite novamente. Porque eles ainda agiam como crianças. Qual a única forma do seu filho ser um homem bom? Naturalmente. Que espiritualmente é Deus que vai lá e faz. Né? Que é uma maldição. Não existe maldição hereditária para aqueles que se convertem ao Senhor. Mas naturalmente é através do meu exemplo. Então, se você de fato quer ser um homem, uma mulher, crescer espiritualmente na presença de Deus, siga o exemplo que Deus colocou para que nós sigamos. O exemplo de Jesus Cristo. Amém? Que derramou o Espírito sobre a sua vida. E hoje você está protegido. Por mais que toquem na sua carne, não vão conseguir acertar